Fala, família vascaína, sejam todos bem-vindos ao canal Vasco Reacts. Hoje vamos para mais um vídeo aqui do Globo Esporte. Acompanhe tudo aí, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para a notícia. Domingo, 4 da tarde, Vasco e Grêmio, hein? Ao vivo na Globo. O jogo já tá com ingressos esgotados e o Brasileirão desse ano vai ter o troféu Roberto Dinamite. São Januário era a casa dele. Lá virou estátua. E o eterno camisa 10 do Vasco, este ano, vai passar a ser imortalizado de outra forma. O troféu Roberto Dinamite, a partir desta temporada, vai ser dado aos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Homenagem que faz jus ao recordista de gols na competição. Golaço sensacional de Roberto! São 190 gols. Hoje você vê um campeonato com 38 jogos, o jogador fazendo 15, 16, quando faz. Então, assim, ele naquela época, em gramados piores, com bola pior, com a roupa mais pesada, já era artilheiro. O Rodrigo, filho do Dinamite, foi um dos idealizadores. Não é porque eu sou filho, mas para mim ele é um ídolo do futebol brasileiro. Ele transcende São Januário, ele transcende Vasco. Além do troféu Roberto Dinamite, o artilheiro do Brasileirão vai passar a receber este ano um prêmio de R$100 mil e uma bonificação de 5 mil por cada gol marcado. Neste sábado, data em que Roberto Dinamite completaria 70 anos, começa o Campeonato Brasileiro. E a estreia do Vasco é no dia seguinte, domingo, contra o Grêmio, aqui mesmo em São Januário. Vai ser o primeiro jogo oficial do time depois de quase um mês. O técnico Ramon Dias não vai poder contar com o francês Payet, que torceu o joelho e só deve voltar lá pela 5ª rodada. Mas o artilheiro da equipe está à disposição. O argentino Verratti, que fez 10 gols no Brasileirão passado, é o principal candidato do Vasco ao troféu Roberto Dinamite. Eu falei com o Verratti já, e eu falei, cara, pelo amor de Deus, seja o artilheiro do Campeonato Brasileiro, porque provavelmente eu devo entregar o troféu, né, em nome do meu pai. Então, prefiro que seja o Verratti ou algum jogador, algum atacante aqui do Vasco, eu vou ficar muito feliz de estar entregando. Já falou da preparação, a gente já vai falar da preparação do Vasco para a estreia no Brasileiro, mas antes eu quero mostrar a história de uma nova Cruz Maltina que acompanha um jogador do elenco, é a Moca. Um reforço que chegou em dose dupla para o Vasco. O volante Pablo Galdames segue buscando seu espaço no Cruz Maltino e tem ao seu lado uma companheira em sua adaptação ao Rio. A Beagle Moca tem 4 anos e meio e está sempre ao lado do jogador. Me la compré con 3 meses, entonces le he acompañado de siempre, prácticamente de que nació. Tengo una foto de cuando recién nació, es una pelotita así, y me ha acompañado a todos lados. En pandemia nos fuimos a Chile, después volvimos a Argentina, depois me acompanhou a Itália e agora a Brasil. Galdames adaptou toda a sua vida após a chegada da Moca, que para ele já faz parte da família. Para mim é minha vida, é basicamente minha hija. Os dois já estão se sentindo bem cariocas e nem sentiram tanto a adaptação da Itália para o Brasil. Nuestra rutina é sempre a mesma, me levanto temprano, antes de ir a treinar la saco a passear. Quando vuelvo a entrenamiento dormimos un poco. E depois de dormir também la saco a passear de novo quando baja um pouco o calor. Uma parceria de sucesso e a Moca não esconde. Já está carioca e até com time de coração. O papai da Moca vai jogar, Pedrosa? Sim, ele vai jogar. Ele estava fazendo um trabalho físico aí para poder se recuperar, porque ele jogou muito pouco na Itália e já enfrentou uma sequência muito grande aqui. Dificilmente o Payet joga no domingo, como a gente falou, tem essa lesão ligamentar, só deve ficar para os próximos jogos. E o Vene pode falar um pouquinho do Rossi, mas já adianta, ele não quer sair do Vasco da Gama, apesar de alguns clubes como o Goiás. Embora a proposta tenha sido maravilhosa para o Vasco, né? Porque assim, tem uma dívida antiga do Vasco com o Goiás, do goleiro Sidão ainda, bem antiga. O que o Goiás falou para o Vasco? Você libera o Rossi para a gente e a gente assume o salário integral do jogador. Ou seja, a multa de 1 milhão ia morrer, né, se o Rossi fosse. Só que o Rossi não quer ir, o Vasco até topa, mas o Rossi não ficou animado. Lembrando que ele estava com uma negociação muito adiantada com o Santos, né? Mas aí naquele momento o Santos desistiu porque o Rossi subiu na bola. A gente mostra essa foto amanhã. Pedrosa, atualiza pra gente a situação da licitação do novo Maracanã. O Vasco não vai jogar toalha, é isso? Não é questão nem de que o Vasco acha que vai vencer a licitação, mas o Vasco vai até o fim
para garantir aí a lisura desse processo de licitação junto com a WTOR. É o entendimento do clube, segundo as fontes me disseram lá de dentro do clube, da própria WTOR, de que eles vão até o fim e não descartam uma impugnação caso eles entendam que nessa situação haja alguma irregularidade pela dupla Fla-Flu. Lembrando que o Vasco teve uma pontuação menor do que a do Fluminense e do Flamengo no quesito jogos, tanto no Maracanã quanto no Maracanãzinho, porque a licitação é o complexo do Maracanã. E aí é muito difícil, aliás, é praticamente impossível que o Vasco consiga ter uma pontuação melhor do que a dupla Fla-Flu. Mas o clube vai até o fim desse processo para poder acompanhar, justamente por conta do entendimento de achar que essa licitação, o edital ele foi bem feito, muito mais para o Flamengo e o Fluminense do que para qualquer outro concorrente. Então o Vasco vai garantir aí, tentar garantir essa lisura, mas de fato não tem mais o que discutir pela pontuação. Está muito claro que Flamengo e Fluminense vão ser aí os vencedores. E eu acho até pela insistência, Vini, para sinalizar a insatisfação do Vasco em relação a uma situação que ela já é um problema há muito tempo, não é de ontem, não é do ano passado. Há muito tempo a gente traz aqui nesse programa, poxa, o Vasco quer jogar, não pode, aí o Vasco jogou, a culpa é do Vasco, o gramado tá ruim, a culpa é do Vasco, mas o Vasco jogou um jogo. Enfim, não é de hoje esse problema, né? Eu acho o seguinte, além do Vasco tentar até o fim, já tem que pensar num plano B, porque como o Pedrosa acabou de mencionar, é muito difícil que consiga vitória aí nessa licitação. Qual é o plano B? Em cima da o plano B é conversar com o Newton Santos. É isso. Conversar com o Botafogo. Vale lembrar, Fernanda, que essa até questão de logística. Exato, exato. Assim, jogar fora do Brasil, o Vasco vai sempre estar lotando estádios, mas é o ideal... Fora do Rio. Fora do Rio, perdão. Mas é o ideal, não é, porque o Vasco treina no Rio de Janeiro. O CT do Vasco é aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, o Vasco tem uma boa relação com o Botafogo. O Botafogo, inclusive, estava nessa proposta aí, mas abrindo aspas aqui, pelo que me disseram, aos 48 do segundo tempo, o Botafogo desistiu, e é até uma informação do Zarco, que eu consegui confirmar, de que, pela boa relação entre John Textor e Landim, ele não quis entrar nessa briga junto com o Vasco da Gama. Então, mas, ao mesmo tempo, essa questão da relação do Vasco e do Botafogo, ela não está manchada nem nada, muito pelo contrário. Então, eu acho que o melhor momento para o Vasco da Gama é buscar uma alternativa aí no Newton Santos. Inclusive, esse time do Ramon Dias nunca perdeu no Newton Santos jogando lá. E no ano passado o Vasco fez o clássico com o Fluminense e venceu bem, foi 4-2, né? Foi no estádio venceu Newton o Botafogo, Santos, pelo né? mesmo placar venceu o Botafogo, exato. Quem sou eu para dar mas minha esse opinião, o Vasco foi o mandante, né? Contra o Fluminense. O Vasco, verdade. O Botafogo cedeu, claro, com o Vasco custeando, obviamente, sim, mas o Vasco jogou lá como um mandante nessa partida. Quem sou eu para dar minha opinião em relação a isso? Mas se eu fosse o Vasco da Gama, com certeza eu ia brigar, entre aspas, e tentar fazer uma parceria com o Botafogo para atuar no Newton Santos. Porque você fazer jogo fora do Rio de Janeiro, ou até mesmo em Volta Redonda, isso vai sacrificar demais a logística. Lembra do Flamengo em 2016, perdão, não lembro o ano exato agora, que toda hora viajava, porque não tinha Maracanã disponível, toda hora viajava para poder atuar. Aí construíram a Ilha do Urubu. Exatamente. Óbvio que vai desgastar demais os jogadores, gente. Isso aí é questão de logística. Você toda hora entrar no avião, viajar, mesmo que seja algo muito programado, logística feita, tudo prontinho, mas isso desgasta o atleta. Eu, se eu sou o Vasco, eu penso no Newton Santos. E o primeiro, no início do ano de 2011, talvez, 12, 11. O Flamengo e o Fluminense jogavam no Newton Santos porque o Maracanã estava fechado para a obra da Copa de 2014. Sim. O Fluminense foi campeão brasileiro 2 vezes no Newton Santos. Em 2000, foi gol de Sheik em 2010. Vezes, tanto 10 quanto o 12 também. Se eu não me engano, o 12 também. 10 e 12. O 12 também, com certeza também, porque eu trabalhava lá e os jogos eram lá. E agora, melhor ainda, que o gramado é sintético, então não tem essa preocupação, vai gastar o gramado, é muito jogo, é muita gente jogando. O Vasco estrear no Brasileirão, domingo, contra o Grêmio, e aqui nesse vídeo você vai ver a provável escalação e a gente vai comparar com o time que entrou em campo no ano passado contra o Galo na estreia do campeonato. Ramon Dias já vai ter um problemão pro primeiro jogo do Vasco no Brasileiro. Payet machucou o joelho, deve ficar fora pelo menos até a 5ª rodada do campeonato. Para a posição do francês, Galdame seria a primeira opção, mas o chileno não vem treinando com o elenco no CT Moacir Barbosa. Como ele veio da Europa, não teve férias, o departamento médico do Vasco optou por dar um tempo de descanso ao volante nessa intertemporada e ele vem fazendo trabalhos à parte no CT Moacir Barbosa.
Galdames é um jogador que tem apresentado características ofensivas, é o terceiro atleta com mais participações em gols do Vasco em 2024, depois de Payet e Verratti. Ele tem 5 participações com 2 gols e 3 assistências, mas ainda é dúvida para esse jogo. A tendência é que ele volte a treinar com o grupo nos próximos dias e fique à disposição. Outra novidade pode ser na lateral direita. João Vitor, zagueiro, foi testado na posição, participou de 2 ou 3 atividades ali como lateral, inclusive foi lateral direito do Vasco no jogo treino contra o América no sábado passado. Assim, o provável time do Vasco para esse primeiro jogo tem Léo Jardim no gol, João Vitor ou Paulo Henrique na lateral direita, Medel e Léo na zaga, Lucas Piton é o lateral esquerdo. No meio-campo, Zé Gabriel e Juan Esforça. Galdames é uma possibilidade caso o chileno não atue. Adson também pode jogar no meio. O atacante jogou centralizado nesse jogo treino contra o América. No ataque, David, Cleiton e Verratti, que é o artilheiro do Vasco na temporada 2024. Comparando com a escalação do ano passado, a primeira escalação do Vasco no Brasileiro, o time estreou contra o Galo em Belo Horizonte, venceu por 2-1, era comandado ainda por Maurício Barbieri. Léo Jardim era o goleiro, na lateral direita o Vasco tinha Puma Rodrigues, os zagueiros eram Robson Bambu e Léo. Lucas Piton era o lateral esquerdo também. No meio-campo, Rodrigo, Andrei Santos e Jair. E no ataque, Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Comparando jogador por jogador, acho que o time desse ano, o provável time, é melhor do que o do ano passado. O Vasco teve uma melhora significativa na zaga. A contratação de João Vitor agregou muito valor ali ao setor defensivo. É a contratação mais cara da história do Vasco, 32 milhões de reais, custou o zagueiro que veio do Benfica. O Medel, que chegou no meio do ano passado também, fez grandes jogos pelo Vasco, é um jogador importante no dia a dia, no vestiário, e tomou conta também da defesa vascaína. Na lateral direita, o Puma foi para o fim da fila. O Ramon Dias, inclusive, prefere improvisar o João Vitor, o Rojas na lateral direita do que usar o Puma Rodrigues, que fez um bom campeonato carioca em 2023, mas depois realmente caiu de rendimento, então acho que o Vasco também está melhor de lateral direito. No meio-campo, a contratação do Juan Esforça, do próprio Galdames, teve o Paulinho, que chegou no meio do ano passado, hoje está lesionado, não está à disposição, mas volta no segundo turno, é um jogador que fez muita diferença ali no setor. E o Vasco, ano passado, tinha o Rodrigo, que depois foi emprestado pro Londrina, né? Hoje está treinando separadamente lá no CT do Vasco. O clube ainda busca um destino para o volante em 2024. O Jair, que também está machucado com uma lesão séria, é um jogador que faz parte do elenco, poderia estar aí concorrendo a ser titular nesse time que vai enfrentar o Grêmio no próximo domingo. No ataque, Pedro Raul chegou com grande expectativa, acabou não se firmando. O próprio Alex Teixeira também não retomou no Vasco o futebol que ele apresentou fora do país, né? É um cria do clube que voltou com a expectativa de ganhar um espaço no time e acabou não conseguindo. E o Vasco trouxe o Verratti, que chegou no meio da temporada no ano passado, mesmo assim foi o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, tomou conta da posição, está concorrendo aí para ser um dos artilheiros do campeonato, para ter uma temporada mais artilheira do que já teve na carreira, mesmo com 35 anos de idade. Acho o Verratti um grande jogador, melhor do que as opções que o Vasco tinha nesse início de campeonato em 2023. O jogador que eu acho que faz mais falta para o Vasco é o Gabriel Peck, cria do clube, no ano passado viveu sua melhor temporada, tanto que esse ano foi vendido para o LA Galaxy dos Estados Unidos. É um jogador que vai fazer falta nessa temporada pelo que ele mostrou no ano passado, né? Além de ser um jogador que teve muitas participações em gols, é um atleta que se entrega em campo, que ajudou muito na recomposição, um jogador que eu acho que todo treinador gostaria de ter no elenco. O Adson foi contratado, tem características parecidas, mas ainda não se firmou, por isso eu coloco talvez como o principal jogador aí, a principal ausência para essa temporada em relação ao time que iniciou 2023, né, o Brasileirão de 2023. Mas olhando peça por peça, no coletivo também, o trabalho do Ramon Dias, eu acho que o Vasco começa o Brasileiro de 2024 muito melhor do que começou no ano passado. Acho que com esse time, com esse elenco, deve sofrer menos nessa temporada, brigar um pouco mais acima ali na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos ver a partir de domingo, 4 da tarde, contra o Grêmio,
nesse primeiro jogo aí da competição. Com o Brasileirão na mira, Verratti diz que Vasco tem que ir para a Libertadores. Fala família Cruz Maltina, se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Verratti quer colocar o Vasco de volta às competições internacionais. O atacante argentino, em entrevista à ESPN, disse que deseja classificar o clube a uma competição internacional em 2024. Ele acredita que o objetivo não está longe. O objetivo é jogo a jogo. Eu, internamente e pessoalmente, quero que o Vasco volte aos planos internacionais. Vai ser muito bom. Leva muito trabalho, vai ser um ano longo. O Campeonato Brasileiro é uma competição apaixonante, um dos mais competitivos do mundo. Quero que o Vasco volte aos planos internacionais. Se me pergunta, quero ser campeão de tudo. Copa do Brasil, Brasileirão, ir para a Libertadores. Tem que ficar tranquilo, trabalhar. Creio que a gente tem que classificar a uma Copa Internacional. Pensamento pessoal, mas não estamos longe de conseguir, afirmou o argentino. O Vasco não disputa a Libertadores desde 2018, quando se classificou pelo Brasileirão de 2017, após uma boa campanha com Zé Ricardo. O clube ficou na 7ª posição na ocasião, a melhor campanha recente na competição. A gente sabe que tem que mudar a cabeça da torcida, tem que trocar o pensamento que vem trazendo de muitos anos. Nós somos os encarregados de fazer essa história. Fizemos as coisas bem ano passado, 22 jogos de quase G4. Tem que seguir por esse caminho, está em construção. Vê a melhora do CT no dia a dia. Tudo isso leva tempo, mas a gente já demonstrou que vão ver outro Vasco, disse o atacante, que completou. Queremos ganhar tudo, sair campeões, não perder jogos, mas é um caminho de paciência. Sabemos que a torcida acompanha, e nós trabalhamos aqui dentro. Ao final da temporada, os objetivos que a gente planeja sejam conseguidos. Assista esse vídeo que está aparecendo em sua tela e fique atualizado com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima. Então galera, foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, deixe seu like aí, se inscreva. E até o próximo vídeo com mais notícias aqui do Gigante da Colina.